Olá! Começa agora mais um programa Aras e Raças direto de Campos do Jordão para todo o Brasil. No programa de ontem nós falamos sobre os desafios e os projetos para o futuro do Aras Polana. Hoje você vai acompanhar os melhores momentos da história desse criatório e centro de treinamento de cavalos de hipismo, localizado num dos lugares mais belos do Brasil. Confira. No Aras Polana, em Campos do Jordão, tudo é pensado para dar conforto aos cavalos atletas de hipismo. Uma das preocupações do criador Paulo Bilic é o bem-estar dos cavalos que ficam nas cocheiras. Espaçosas e bem ventiladas, as baias ainda proporcionam aos cavalos a visão dos outros animais que estão ao lado. Esse processo de socialização dos cavalos, ela começa desde quando eles nascem. Então os cavalos eles são criados soltos, até os 6 meses eles ficam com as mães amamentando, depois dos 6 meses eles ficam sozinhos, né? Mas ele tem esse processo de contato com outros cavalos desde quando nascem. Então, a partir dessa etapa também tem um contato com o homem, começa a ter contato com os criadores, os tratadores e tudo mais. Então, quando os cavalos sobem, quando ele começa a trabalhar de atleta e chega nas cocheiras, eles têm um conforto incrível nelas, né? Não é aquela cocheira confinada, que o cavalo não consegue se mexer, não. Elas são bem espaçosas, os cavalos têm uma ventilação para conseguir, né, não ficar tranquilo, não ter aquele calor também em épocas quentes, porque Campos do Jordão remete ao frio, mas no verão também esquenta bastante. E também elas têm uma grade do lado que eles conseguem ter um contato com o outro cavalo, né? Eles não veem o cavalo só quando sai das cocheiras. Ele tá na cocheira, tá vendo um outro ali do lado. O gerente do Aras e Centro Hípico Polana nos explica quais são as raças criadas por Paulo Bilic e aponta as principais características desses cavalos de hipismo. Os cavalos do Polana, os cavalos que são vendidos no leilão de toda a nossa criação, eles são célula holandesa. Então, eles vêm de um studbook que muito... No mundo do hipismo, são 2 studbooks que são formidáveis, né? Que é o Holsteiner e a KWPN. Então trabalhamos com a segunda opção, que ela em parceria com esse Aras da Holanda, que é um dos maiores criatórios do mundo. Para você ter uma ideia, na última vez que eu soube, aqui no Polana temos por volta de 45 animais, sendo éguas que estão prenhes, potros de 1 ano, potros de 2 anos e os atletas, né? Ele tem uma criação de mais de 700 cavalos, então ele exporta, vende cavalo para o mundo inteiro, né? O Aras Polana conta com uma equipe de 10 profissionais especialmente voltados para o cuidado e o bem-estar dos 50 cavalos do criatório. Além disso, existe um profissional especializado em cuidar do paisagismo e agregar ainda mais beleza a esse criatório de cavalos de hipismo. Fácil de trabalhar com essa equipe, né? Porque são pessoas com conhecimento muito alto no que fazem. Então a gente tem um treinador excelente, tem uma equipe de manutenção de jardins excelente, os nossos auxiliares no tratamento dos cavalos eles gostam de cavalos, então eles cuidam bem. Então, em relação a isso, o Polana, para conseguir manter essa qualidade de produzir altos animais, a gente tem uma equipe que é empenhada, que tem amor no que faz, né? Então isso facilita muito mais até o processo de gerenciamento do Aras, todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? Joaquim Carlos é um dos membros da equipe Polana. Formado em elétrica, hidráulica e aquecimento, o encarregado de manutenção está no Aras Polana há 6 anos e fala como é trabalhar com a turma do Aras. Isso aqui, a gente encara isso aqui como uma família, né? Então, qual a necessidade da família? Está necessidade numa coisa, vamos pegar todo mundo junto, né? Vamos fazer todo mundo junto, não importa se é minha área, se não é. Se eu precisar deles também na minha área, tenho certeza que eles vão me ajudar, como tem me ajudado, entendeu? Então a gente assim não tem assim separação de serviço. No que for preciso, a gente está aí para ajudar, para o crescimento do Aras, né? No Aras Polana, o criador Paulo, juntamente com sua equipe, busca apurar os cavalos de salto a cada ano. Qualidades como a leveza do salto e a agilidade são importantes quando se fala em um salto de obstáculos. No criatório, a égua Vúmel e o cavalo Virtuoso vêm se destacando nas competições. Os cavalos do Polana, eles têm como qualidade a leveza no salto. Por mais que o cavalo seja grande e pesado, o cavalo ele consegue ter uma técnica muito apurada. Então, com isso, com essa mescla, essa parte genética excelente dos cavalos, a gente consegue ter um cavalo forte e ágil.
Então o cavalo olha no primeiro plano, nossa, que cavalo grande, pesado, esse cavalo não vai conseguir saltar. Aí o cavalo vai lá e mostra aquela agilidade na pista, aquele temperamento mais tranquilo de lidar, porque cavalo tem um temperamento, alguns têm um temperamento um pouco mais forte, outros não. A maioria dos nossos cavalos, eles são obedientes, eles conseguem responder os comandos de uma maneira mais tranquila e tem uma força extraordinária, né? Então aqui no Polana temos uma atleta, a Vumel, ela consegue saltar 1,40 assim de uma maneira hiper tranquila. Ela não precisa aquele espaço para conseguir pegar um embalo, um impulso. Ela consegue, do nada, ela já salta aquela altura de uma leveza incrível. Ela não é tão grande, né? Mas ela é uma atleta excelente. E o Virtuoso, que é um dos outros, um cavalo que temos aqui também como atleta que participa das provas, ele também é um cavalo de excelente técnica, né? Então ele é um cavalo um pouco maior, ele consegue mostrar aquela força espetacular na hora do salto. Outro ponto que chama a atenção no Aras Polana e que ajuda a evitar acidentes é o piso emborrachado que circunda toda a área das baias. Ele foi especialmente projetado para evitar acidentes como escorregões e machucar esses animais de alta performance. Como em toda empresa, há sempre algo que ainda pode ser melhorado. No Aras Polana, algumas ações estão sendo realizadas para aprimorar ainda mais o local, principalmente depois da estiagem desse ano, que afetou muitos criadores na questão da alimentação dos cavalos encocheirados. O custo do feno aumentou e, em contrapartida, a qualidade desse produto deu uma diminuída. Uma das dificuldades que a gente tem nesse processo de criação é conseguir a parceria com os fornecedores ser aquela mais estreita possível, né? É um mercado caro, é um mercado difícil, e acho que agora também nessa época que está todo mundo afetando a parte de chuvas e tudo mais, a gente não está conseguindo ter material de tanta qualidade assim como já foi em outras épocas, né? Mas os novos projetos do Polana não param. Entre as muitas novidades do criatório está a previsão do aumento de potros, o projeto de atrair visitantes para o Aras, aumentar a prestação de serviços e tantos outros projetos que o criador Paulo Bilic planeja para os próximos anos. Eric conta que o grande anseio do criador é transformar o Polana numa das grandes atrações de Campos do Jordão. O Polana começou um trabalho já a partir desse ano, as regras que chegar, aumentar um pouco os cavalos nascidos no Polana. Normalmente os leilões são com 10 produtos que a gente trabalha e complementa com cavalos importados esse leilão através dessa parceria com o VDL. Mas para 2018 já vamos ter praticamente mais de 10 cavalos nascidos no Polana. Então isso é uma das questões que já estão começando a levar em pau, aumentar um pouco a quantidade de cavalos vendidos nos leilões nascidos no Polana. E como um olhar, com um brilho no olhar, temos em mente a criar projetos de atrair mais visitas e de mais gente poder desfrutar dessa natureza, dessa beleza que é o Aras, através de atrações e serviços mesmo que possam as pessoas conseguir usufruir um pouco do Polana, né? Estamos começando, ainda está embrionário, mas temos umas ideias de deixar o Polana a ser uma das grandes atrações de Campos do Jordão, né? O visitante que vier a Campos do Jordão, se não passar no Polana, não fez uma viagem completa. Ao longo dessa semana, você acompanhou conosco a viagem até Campos do Jordão para conhecer as belezas desse ponto turístico de inverno e também saber da história e do trabalho do Aras e Centro de Treinamento Polana, especializado em cavalos de hipismo. A nossa semana está chegando ao fim, mas não se esqueça, entre em contato conosco pelo e-mail arasirraças@gmail.com e mande a sua sugestão. Participe com a gente desse incrível mundo a galope. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana e segunda-feira a gente se encontra com mais Aras e Raças para você.